Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Esperar uns minutinhos só o pessoal acabar de entrar, viu, gente? Para nós darmos sequência. Dia, pô. Bom dia, bom dia. Bom dia, professora. Tudo jóia com vocês? Só uns minutinhos, tá, gente? Ok. Esperar o pessoal acabar de chegar, né? Pessoal, eu queria já com vocês. Feliz aniversário, pai. Tá, Que tô dando seja lenta, amor, carinho, tá bom? Que este ano, esse dia de aniversário, seja repleto de mudanças boas e esperanças boas. Obrigado, tá? De nada, pai. Obrigado. Viu? É o que é o mais velho. Obrigado. De nada, pai. Então, vai lá, tá bom? Tá bom. Temos parabéns? Temos, parece que é do Rômeu e hoje é da Nilza também. Hoje é o meu. Ô, E o da Nilza também. parabéns! Tudo de bom pra você, viu? Obrigado, tá? Saúde, muita paz, muitas realizações, viu? Muita saúde, Obrigado. principalmente. Parabéns, Rômeu. Deus te abençoe ricamente. Obrigado, Sheila. Sheila, você falou que tem um outro também? Da Nilza, mas acho que ela não entrou ainda, não. Ah, que legal! Pessoal, fala uma coisa aqui. Nós temos que marcar a data da prova. Uhum. Então, eu estava pensando, todos os professores já marcaram? Vocês já Não, acho que só a Maria Luísa. Só a Maria Luísa que marcou. Tá, quando que começa a prova de vocês? Que eu tô querendo não marcar junto. Ó, no 18, calendário dia tá 14. 17, 18, 21 e 20, Isso 21 mesmo. e 22. Pois é. Agora, olha que coisa. 17, 18, 21 e 22. Não tem nenhuma quarta-feira. Mas eu acho que pode. Eu não sei como é que tá fazendo hoje, mas quando a gente estava na aula presencial, a gente podia marcar no dia da nossa aula. Então, tipo assim, É. no dia 23 Não, a gente vamos poder marcar no fazer. dia da nossa aula que é melhor, né? Eu estava pensando ou marcar para o dia 23 ou marcar para o dia 30 de setembro. O que vocês acham?
Dia 30. Dia 30? Zé Geraldo não espera nem ninguém pensar nada. Porque a gente sai dessa semana apertado, né, Sérgio? Fica mais tranquilo. Porque senão você Não, entrega dia certíssimo. 23, você Eu entrega dia achei... 23, dia 30 a gente entrega. Não, não achei ruim, não. Eu só achei engraçado. Manda dia 23, vocês entregam dia 30, né? Ué. Aqui, essa primeira prova, nós vamos combinar o seguinte. Hum. Nós vamos fazer uma prova fechada, tá? Toda objetiva. Tá? Então, qual que é a minha ideia? Nós fazermos a prova no nosso horário de aula, né? Como se tivéssemos presencial mesmo. E ao final do horário, vocês me enviam a prova por e-mail. Tá? Na verdade, como ela vai ser uma prova toda fechada, você pode até me enviar só o gabarito. Não tem problema, não. Podemos, então, marcar dia 30 de setembro? Pode ser. Então, ótimo. Então, tá marcado aqui, ó. 30 de setembro, prova toda objetiva para ser feita. Combinado? Vocês, por favor, se vocês puderem depois, joguem para mim lá no grupo, que prova de responsabilidade civil, dia 30 de setembro, porque às vezes tem gente que não entra aqui agora, né? Aí fica sem saber. Tudo bem? Vai ser toda fechada, então, né? Toda fechada. Essa primeira toda fechada. Vou enviar só o gabarito, beleza. Pode enviar só o gabarito, né? Do jeito que vocês quiserem. Combinadíssimo? Então, joia. Vamos continuar? Vamos dar sequência aí na nossa matéria? Bom, na aula passada, só para situarmos, nós estamos na nossa unidade 2, que estamos falando das modalidades de responsabilidade. Na aula passada, nós acabamos de ver aquela diferença. Não, desculpa, nós falamos do terceiro fundamento da responsabilidade civil, que é justamente a questão da boa-fé objetiva, né? Que nós estudamos a confiança como um terceiro fundamento de responsabilidade civil. E aí falamos da violação positiva do contrato, a boa-fé objetiva, que traz os deveres anexos, chamados de o PIC, né? Deveres de PIC, proteção, informação, cooperação. Tratamos de alguns exemplos, né? Discutimos isso tudo. Então, resumindo até agora, nós chegamos à conclusão que nós temos 3 fundamentos para a responsabilidade civil. Quais sejam? Primeiro, a responsabilidade negocial, quando há a quebra de um negócio jurídico, ou seja, existe um negócio jurídico entre as partes e uma delas descumpre alguma cláusula contratual, causando danos. Responsabilidade civil negocial. Temos a responsabilidade civil aquiliana, quando não há um negócio jurídico prévio entre as partes, mas, pelo dever genérico de respeitarmos as normas, alguém acaba causando danos a outrem. Logo, tem que ressarcir. E o terceiro fundamento, que é o fundamento mais moderno, mais atual, mais de vanguarda, é a confiança. A quebra da confiança, gerando aí danos. Logo, surge a responsabilidade civil. Nós vamos começar hoje, item 2. Então, no caderninho de vocês, nós estamos na unidade 2, item 2. Confere, gente, tá certinho? A diferença entre responsabilidade civil e penal? Penal, isso aí. Item 2, responsabilidade civil e penal. Pena não, penal.
Muito bem. O que nós vamos falar hoje? Como que vocês vão diferenciar a questão da responsabilidade civil e da responsabilidade penal? Ou seja, quando temos um crime, quais são as consequências? E quando temos a causação de um dano civil, quais são as consequências? O que acontece? Tanto na responsabilidade civil como na responsabilidade penal, o grande objetivo é restaurar e manter a ordem social. Tanto numa quanto em outra, a paz social foi quebrada, a harmonia social foi atingida. E o grande objetivo desses institutos, tanto civil como penal, o grande objetivo é restaurar a ordem social, mantendo o equilíbrio da sociedade. Só que elas se distinguem em vários aspectos. Então, vamos lá. Vamos falar dos aspectos de distinção. Aspectos de distinção entre responsabilidade civil e responsabilidade penal. Vamos começar com o primeiro aspecto de distinção. Aqui, na verdade, aqui nós vamos falar de muitas coisas que já falamos, que vocês já sabem, mas nós vamos colocar de uma forma mais didática para darmos uma sequência na matéria. A primeira distinção é aquela que nós já falamos várias vezes e que vocês já sabem. O direito penal volta seus olhos para quem? Para a vítima. Para a vítima? Direito penal? Acho que é Não. para o criminoso. O criminoso. Para o criminoso. Criminoso. Isso. Então, na primeira distinção, nós vamos falar isso aqui. Direito penal direciona as suas lentes para a pessoa do criminoso, para a pessoa do ofensor. Porque aqui nós temos o objetivo de puni-lo. Contrariamente, no direito civil, a responsabilidade civil, ela volta os seus olhos para quem? Para a vítima. Por quê? O grande objetivo da responsabilidade civil é reparar, ressarcir essa vítima. Tá? Então, essa é a primeira distinção. Direito penal. Volta seus olhos para a pessoa do criminoso, enquanto o direito civil se preocupa com a vítima. Segunda distinção. A gente estuda muito lá no direito penal, quando começamos a estudá-lo, as funções principais do direito penal. Então, quais são as funções da pena, as funções da sanção penal? Vocês devem lembrar disso aqui. A pena, ela tem basicamente três funções, que são retributiva, preventiva geral e preventiva especial. O que é isso? Então, vamos lá. Quando o Estado resolve impor uma pena a uma pessoa que cometeu um crime, o que o Estado tem em mente? A primeira função, retribuir, ou seja, você causou um mal, então eu também te causarei um mal. Né? Então, vamos imaginar, a pessoa matou outra. Você causou a morte de uma pessoa, eu vou retribuir esse mal que você causou
te mantendo preso. Né? Claro que nós não falamos mais em lei de talião. Vocês lembram disso, né, gente? Porque senão, você matou, eu vou lá e te mato. Você roubou, eu vou lá e te roubo. Né? Não é assim que funciona. Mas, você cometeu um crime e abalou a paz social, então eu vou também te causar um mal. Essa é a primeira função da pena, a função retributiva. Retribuir o mal causado pelo crime. Mas temos também a função preventiva geral e preventiva especial. O que será o preventivo geral? Mostrar para toda a sociedade o que acontece com uma pessoa que comete um crime. Ou seja, prevenir que aquele crime volte a acontecer, mostrando para a sociedade o que o Estado faz com aquele que comete um crime. Né? Então, você matou uma pessoa? Ok, vou te prender. Pena privativa de liberdade. Tá vendo, sociedade? Quem faz isso fica preso. Essa é a função preventiva geral. Ou seja, prevenir a ocorrência de novos crimes, mostrando à sociedade a consequência. Só que temos também a preventiva especial. Aqui também tem a função de prevenir a ocorrência de novos crimes. Mas aqui já é para o ofensor. É para para o criminoso. Ou seja, você matou uma pessoa? Então, saiba que se matar, vai preso de novo. Tá? Então, da mesma forma que tem o objetivo de prevenir a ocorrência de novos crimes, mostrando à sociedade o que acontece com o criminoso, tem também a função de prevenir que o próprio criminoso cometa o crime novamente. Tá? Então, essas são as 3 funções da pena no direito penal. Função retributiva, função preventiva geral e função preventiva especial. Joia, quando a gente fala em função, vamos aplicar agora na responsabilidade civil. Acho que vocês já vão saber me responder. Qual é a grande função da responsabilidade civil? Reparar a vítima. Isso aí, Nilza. A grande função da responsabilidade civil é a reparação do dano suportado pela vítima. Né? Tanto que nós já falamos várias vezes do artigo 944 do Código Civil, que determina a indenização mede-se pela extensão do dano. Ou seja, responsabilidade civil tem a grande função, que é a função reparatória. Reparar a vítima do dano suportado. Então, essa é a segunda distinção entre responsabilidade civil e responsabilidade penal. Podemos caminhar? Terceira distinção entre responsabilidade civil e responsabilidade penal. Vamos lá. Oi. Repete, por favor, 944 do Código Civil? 944 do Código Civil, que diz a indenização mede-se pela extensão do dano. Correto, obrigado. De nada. Ah, Nilza, entrou aqui. 2 aniversariantes. Parabéns, Nilza, para você também. Viu? Que Deus te abençoe. Obrigada. Deus te abençoe e te dê muita Tudo de bom. saúde. Quem está fazendo aniversário hoje também? O Romeu.
Acabei de mandar mensagem aí para você, Nilson. Ah. Você não leu, não? Parabéns, Nilson. Deus te Eu abençoe estou ricamente. invertida, obrigada, gente. Deus abençoe. Ô, Paulo, nós temos que cantar um Amém, parabéns amém. depois Obrigada. de terminar a aula. Como é que é, José Geraldo? Vamos cantar um parabéns para eles depois, antes de terminar a aula ainda. Claro, com certeza. Hoje, Passa finalzinho da batido, aula, né? tem parabéns virtual, com certeza. É bom, vamos esperar que a gente deixa todo mundo chegar, né? Delícia, 2 colegas fazendo aniversário no mesmo dia, né? A Nilza vai patrocinar o bolo, tá, gente? E o refrigerante aí, tá? Ô, Rômulo, meu sonho, eu tô doido para essa quarentena acabar de vez, para a gente poder se reunir, fazer uma bela festa mesmo. Tá merecendo, viu? Tá merecendo, gente. Nossa Senhora, né? Falei que ano que vem todo mundo vai fazer questão de comemorar todas as datas, né? De tanto que nós fomos podados esse ano, né? Que Deus abençoe vocês, dê muita saúde, viu, gente? É o que a gente precisa, né? O resto a gente corre atrás, viu? Final da aula a gente tem parabéns. Então vamos lá para a nossa terceira distinção. Terceira distinção. Vamos ver se vocês lembram um pouquinho lá do direito penal. Gente, quando um criminoso recebe uma punição, né, uma sanção penal, caso ele morra, essa sanção se transmite? Não. A sanção não, mas tem uma A lei parte que não ela passa transmite o... só porém no caso de dívida, dependendo os descendentes, até o quinhão deles lá de coisa, eles se respondem sim. não Ou afetando o seja, seu patrimônio. exatamente, olha aí, vocês já responderam. Então, nessa terceira distinção, o que nós vamos ver aqui? Ah lá, a Isabel até colocou, é isso mesmo. A sanção penal é uma sanção personalíssima, ou seja, só pode alcançar Belíssima. o autor do ilícito, né? Só pode alcançar o criminoso. Então, a sanção penal é intransmissível. Agora, vamos colocar isso para o direito civil. A reparação civil, ela se transmite? Sim, Sim. né? Ou seja, a reparação civil é transferida aos herdeiros. E como disse bem aí a Nilza, no limite da herança. Porque senão não teria graça nenhuma, né, gente? Imagina. O pai tem uma dívida de 50 mil, tem um patrimônio de 10. Falece. Deixa a dívida para os herdeiros, que recebem 10 de herança e tem que pagar 50 de dívida, que não era deles, era a dívida do decújo, não teria nenhum sentido. Então, a reparação civil se transmite aos herdeiros até o limite da herança. Vamos dar uma olhadinha nisso? Isso aqui é importante. Quem está com o Código Civil? Paulo, pode dar um exemplo aqui? Pode, claro. Tem um amigo nosso aqui, que ele comprou uma casa, o cara dividiu o lote, né? Dividiu o lote e ele comprou uma parte, metade do lote, fez uma casa enorme, tem serralheria, tem sorveteria. Mas só que o dono do lote, ele já é falecido e ele deixou uma dívida. E os filhos como os filhos não regularizaram a documentação, vendeu só aqueles contratos de gaveta, alguma coisa assim, registro no cartório, mas não legalizou a situação. Você acredita que a justiça mandou leiloar o imóvel dele? Mentira. Nossa Senhora, mas para pagar a dívida dele. Para pagar a dívida dele.
e mandou leiloar. A sorte dele, inclusive ele foi lá no dia que ia leiloar, ninguém quis comprar, porque é um tumulto danado o cara comprar, né? Com Mas certeza. se aparecesse alguém interessado em comprar, tinha perdido tudo. Nossa Senhora. Pois é, olha isso. Isso E aí é muito provavelmente os sério. herdeiros não têm condições de quitar, né? De regularizar. Eu não tem nem contato mais com esse povo, porque é um negócio que tem muitos e muitos anos e tal. Mas ele falou assim, Geraldo, se tivesse aparecido alguém lá, eu fiquei observando o tempo todo na hora do leilão lá, se aparecer alguém. Porque se aparecesse e comprasse, tinha perdido tudo. Hein? Com certeza. E aí o que acontece? Quando faz a primeira chamada, não vende, o preço cai ainda mais, né, Geraldo? Aí eu Ah, não tenho conhecimento, não. aí a pessoa, às vezes, consegue comprar por um preço, assim, de banana, né? Então isso pode ocorrer também, né? De fazer o segundo, então, e vender mais barato, então. Tem chance de fazer um segundo e vender mais Isso eu não barato. sabia, não. Tem sim, né? Muito complicado, mas é isso mesmo, né? Deem uma olhada, quem está comigo aí no Código Civil, deem uma olhada para mim lá na frente, no 1784. 1784. Que começa justamente o direito das sucessões. E aqui nós temos a grande regra do direito das sucessões, que é: aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Aberta a sucessão, gente, a sucessão é considerada aberta no momento da morte, tá? Então, assim que ocorre a morte, a herança é transmitida. Muita gente confunde isso aqui, achando que só é transmitido na hora que propõe o inventário. Não é, tá? O inventário é a forma de regularizar. Mas morreu, automaticamente a herança já é transmitida. Tá certo? Então, gente, resumindo essa terceira distinção, o que nós temos? Responsabilidade sanção penal é personalíssima, logo é intransmissível. Enquanto a reparação civil transmite-se aos herdeiros até o limite da herança. Belezura? Vamos para a quarta? Quarta distinção. Essa quarta também nós vamos falar de um assunto que já tratamos e é bem tranquilo. A questão da culpa. A diferença de tratamento da culpa na responsabilidade civil e na responsabilidade penal. Então, vamos primeiro para o direito penal. Culpa, avaliar culpa no direito penal é relevante? É importante? Sim. Pelo menos dolo ou culpa, né, na atitude. Exatamente. Tanto que... Até na gradação da pena, né? Perfeito, Nils, é isso mesmo. No direito penal, a culpa serve para determinar a condenação. Então, o que a Nilza falou, a própria gradação da pena está diretamente relacionada à análise de culpa, que, claro, no direito penal, nós temos tanto a culpa stricto sensu, que é imprudência, negligência e imperícia, bem como o dolo, né? Então, no direito penal, saber se o ato do criminoso foi negligente, imprudente ou imperito ou doloso é muito relevante, porque é com base nisso que nós vamos
graduar a condenação. Aplicando essa análise na responsabilidade civil, qual que é a importância da culpa na responsabilidade civil? Não muda nada, né? Tudo Não muda Não nada. muda nada, porque ele se estende para poder indenizar a pessoa, reparar o dano, né? Olhar o dano. Exatamente, que, Geraldo, é o artigo que nós acabamos de falar, que você me perguntou. Para o direito civil, artigo 944 do Código Civil, se A indenização mede-se pela extensão do dano. a indenização mede pela extensão do dano e não pela extensão da culpa. Então, aqui aplica-se aquela história que nós já conversamos várias vezes, que se o ato é culposo, causando um dano maior do que o ato doloso, para fins de responsabilidade civil, o culposo será mais, a reparação será maior, porque não é a culpa, não é o grau de culpa que define a reparação civil, mas sim a extensão do dano. Então, essa diferença entre a responsabilidade civil e a responsabilidade penal é bem relevante, né? O tanto que saber se é culpa ou se é dolo no direito penal é importante, no direito civil já é uma análise secundária. Isso já é uma questão de prova, né? Com certeza. Aqui nós vamos trabalhar numa questão probatória, né? Que no direito penal, né, no processo penal, esse é um assunto muito discutido, né? Vocês podem perceber, o processo criminal gasta muita energia na questão da análise da culpa ou do dolo. Tanto que, né, gente, se num processo criminal mostrar que o agente não teve nem dolo nem culpa, ele será absolvido. Combinado com essa quarta diferença? Alguma dúvida? Joia. Vamos para a próxima. Quinta distinção. A quinta distinção é bem tranquila, bem fácil. Aqui, nós voltamos lá no começo do curso de Direito, quando vocês estudam aquela divisão dos ramos do direito. Quando a gente começa a estudar o direito objetivo, que é o conjunto de normas jurídicas de um ordenamento jurídico, nós estudamos que esse direito, também chamado de direito positivo, né? Vocês lembram disso? O direito positivo e o direito natural, a gente estuda muito isso no primeiro semestre do curso de Direito. O direito positivo, que é esse conjunto de normas jurídicas de um ordenamento jurídico, se divide em dois grandes ramos, que são o ramo do direito público e o ramo do direito privado. Não é isso? E essa quinta distinção nossa está ligada a essa diferença. Porque na responsabilidade penal existe uma ofensa a uma norma de direito público, porque o direito penal é um ramo de direito público. Enquanto na responsabilidade civil, o interesse diretamente lesado é o interesse privado, porque o direito civil é ramo de direito privado. Então, essa quinta distinção, o que vocês podem colocar? Que na responsabilidade penal existe ofensa a uma norma de direito público, enquanto na responsabilidade civil existe um
interesse privado diretamente ofendido, tá? O direito penal, pessoal, às vezes passa uma impressão que pode ser um ramo de direito privado, porque pensem só, vamos pensar um caso. A pessoa é furtada. Então, José furta o telefone de Maria. Vamos imaginar dentro da faculdade. Maria estava assistindo a aula, quando ela volta do intervalo, o seu telefone sumiu. Ela foi furtada. Passa uma impressão, às vezes, que é só um interesse privado, né? Por quê? Uai, quem perdeu o telefone foi ela. Quem está no prejuízo é ela, né? Mas o crime, ele atinge não só a pessoa, não só a vítima, mas também toda a sociedade. Na hora que esse telefone foi furtado, atingiu os colegas da sala? Sim. Atingiu toda a faculdade? Sim. Atingiu todo o bairro? Sim. Toda a cidade? Sim. Ou seja, atingiu a sociedade? Sim. Porque o crime atinge a sociedade. Por isso que o direito penal é considerado ramo de direito público. Tranquilo aqui? Beleza, quinta distinção é essa. Vamos para a sexta? Sexta distinção. Essa sexta distinção também é um assunto que já tratamos várias vezes, mas vamos colocar para organizar as ideias. O que vocês me dizem sobre o dano na responsabilidade civil e na responsabilidade penal? Nós já falamos algumas vezes que não existe responsabilidade civil sem a ocorrência de um dano. Ou seja, na responsabilidade civil, o dano é essencial para a sua configuração. Se na responsabilidade civil nós tivermos um ato ilícito que não cause danos, nós não falaremos em responsabilidade civil. Ou seja, não existe responsabilidade civil sem a ocorrência de um dano. E vamos comparar isso com a responsabilidade penal. Para termos a responsabilidade penal, para termos a aplicação de uma sanção penal, precisamos demonstrar um dano necessariamente? Não, dependendo, basta infringir uma norma que está estabelecida, já basta. Exatamente, porque no direito penal, nós temos aquela classificação dos crimes que são chamados de crimes de perigo, crimes de mera conduta, ou seja, o simples ato por si já é configurador da responsabilidade penal. Então, vamos assim, vamos pegar um exemplo para clarear isso para vocês. Uma pessoa está dirigindo em alta velocidade e embriagada. Ela ultrapassa um sinal vermelho, mas, graças a Deus, não estava passando nenhum carro, nem ninguém. Então, ela consegue chegar em casa sã e salva. Houve a ocorrência de um crime? Sim. Professora, Ela mas ninguém assumiu o foi risco. atingido. Mas ela assumiu o risco. Ela sabia que estava embriagada e ultrapassou os limites. Podia ocasionar uma outra coisa mais para frente, a danos também de terceiros. Exatamente. Ou seja, crime de mero
mera conduta, crime de perigo. Então, essa pessoa pode ser penalmente sancionada? Sim. Agora, se ela conseguiu chegar em casa sã e salva, não conseguiu, não atingiu ninguém, haverá responsabilidade civil? Não. Não, porque, graças a Deus, ninguém foi lesionado, né? Não houve dano. Não houve dano. Seria diferente se, ao ultrapassar o sinal vermelho, ela atingisse um carro. Aí sim, houve dano, aí sim falaríamos em responsabilidade civil. Então, essa sexta distinção, o que nós teremos? Para configurar a responsabilidade civil, o dano é essencial. Enquanto na responsabilidade penal, ele não é. Estamos caminhando? Jóia, vamos para a sétima. Você está acompanhando aquele resumo que você passou para nós, né? Sim, às vezes, Geraldo, pode ser que a ordem esteja um pouco diferente, mas aquele resumo, sim, foi feito com base no nosso conteúdo. Ele está ajudando bastante. Tá, né? Que bom, fico feliz. Né? Vamos lá para a sétima diferença. Essa também é bem legal. Quando a gente estuda direito penal, nós estudamos um princípio importantíssimo do direito penal, que é o princípio da legalidade estrita. O que é isso? É aquela tipicidade do direito penal. Ou seja, o que nós estudamos lá? Não há crime nem pena sem prévia cominação legal. Ou seja, em outras palavras, só vai haver um crime e uma sanção se tivermos uma lei dizendo que aquele ato é crime. Princípio da legalidade estrita. Agora, vamos comparar isso com direito civil. Gente, vocês acham que é possível nós termos a legalidade estrita para o direito civil? É possível o legislador elencar um rol de todas as ações ou omissões que podem causar danos? Impossível. Impossível, né? Por quê? Porque, na verdade, qualquer ação ou qualquer omissão realizada pelo ser humano pode ter a possibilidade de causar um dano. Imaginem se o legislador fosse fazer um artigo nos seguintes dizeres: são ações ou omissões causadoras de dano, 2 pontos, e enumerar. Não tem a mínima condição. Por quê? Nós não sabemos o que o ser humano pode fazer ou não fazer para causar um dano. Então, enquanto o direito penal trabalha com o princípio da legalidade estrita, de tal forma que a tipicidade é um dos requisitos do crime, né? Vocês lembram disso? Quais são lá os requisitos do crime? Fato típico, ilícito e culpável. A tipicidade é a primeira análise do direito penal. Se não há tipicidade, não há crime. Simples assim. Enquanto o direito penal trabalha com essa tipicidade,
O direito civil tem uma cláusula geral de responsabilidade civil. O direito civil trabalha com uma norma vaga, imprecisa e aberta. Aonde que nós vamos ver isso? Quem está com o Código Civil, olha para mim para vocês verem o 186. Olha para vocês verem o tanto que o artigo 186 é amplo, genérico e abstrato. 186. Imprecisa e aberta? Norma imprecisa, aberta e vaga. Olhem lá o 186. Aquele que, por ação ou omissão, voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Olhem só, gente. Pergunto, em quantas situações vocês conseguem encaixar essa norma? Inúmeras. Por quê? Basta termos uma ação ou omissão voluntária que cause um dano. Aí sim nós falaremos em responsabilidade civil. Então, sétima distinção, qual que vai ser? O direito penal trabalha com a tipicidade, que é a legalidade estrita, enquanto a responsabilidade civil trabalha com a cláusula geral de responsabilidade civil, trazendo uma norma vaga, imprecisa, aberta e genérica, conforme o artigo 186 do Código Civil. E, finalmente, oitava distinção. Oitava e última. Também um assunto que já tratamos. Pergunto para vocês. Quando nós analisamos a questão da imputabilidade, ou seja, a possibilidade da pessoa ser responsabilizada. Vamos para o direito penal. No direito penal, existe responsabilidade penal para os menores de 18 anos? Não. Não. Ou seja, no direito penal nós temos o quê? A imputabilidade dos menores de 18 anos. Menor de 18 anos que comete algum crime não está submetido a uma pena. Ele vai sofrer as sanções do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. E lá nós temos o quê? As medidas protetivas. Obrigativa, sei lá que fala. Ok? Então, para o direito penal, não existe imputabilidade penal para menor de 18 anos. E sim medida protetiva do ECA. Agora vamos para o direito civil. Menor de 18 anos pode ser civilmente responsável? Isso aí, Rômel. Nós vimos essa exceção, né, gente? Vocês lembram que eu mostrei para vocês? Que é o artigo 928 do Código Civil? Claro que não é a regra. A regra é que o menor de 18 anos que cause um dano civil, a regra é que os seus representantes respondam, claro. Mas
Em qual situação que um menor de 18 anos pode ser civilmente responsável? Situação do 928, quando os representantes não tiverem condições econômicas e o menor tiver. Quando ele tiver patrimônio próprio capaz de responder pela reparação. Lembrando que, nesse caso, o ressarcimento será equitativo, ou seja, não poderá privá-lo da sua subsistência, mas ele pode sim ser responsabilizado. Então, para finalizarmos essa última distinção, o que nós temos? Menor de 18 anos não pode ser responsável penalmente, mas civilmente pode, se ele se encaixar na hipótese do artigo 928 do Código Civil. Até aqui estamos caminhando. Professor, Diga. eu acho que se encaixa bem no caso daquela menina que faleceu na casa da amiga, com um tiro no rosto, não é? Porque por ela ser menor de idade, ela Nossa, não vai eu não sei que caso que é esse, me conta. Nesse caso, a menina foi na casa de uma colega de escola, aparentemente fazer um bolo com a família dela, só que o pai dela e os pais dela têm licença de tiro de anos e anos e tinham armas em casa. Aí o namorado dessa colega que ela foi na casa estava transportando a arma também, e ele é menor de idade. E aí não, é muito confuso, na verdade, porque foi omitido muitas informações e não consegui entender muito bem. Uhum. Mas, pelo que parece, a menina, a dona da casa, tinha uma desavença com essa amiga que veio. E o tiro entrou pelo nariz e saiu pela nuca. No rosto da menina. A menina tinha 14 anos. Nossa. Morreu, né? Morreu, ela falou que foi um acidente, né? Aí eu acho que, do jeito que a senhora estava falando, assim, eu consegui compreender um pouco sobre esse caso, que eu acho que a menina não vai responder penalmente, né, por ela ser menor de idade, mas sim civilmente, né? Exatamente. E mesmo civilmente, nós vamos ter que ver se ela encaixa nessa possibilidade do 928. Por quê? Se ela não tiver também patrimônio suficiente, não tem como ela responder. Aí, nós vamos tentar no patrimônio dos pais, né? Agora, se fosse uma situação que ela tem patrimônio suficiente e os pais não, aí sim, né? Mas assim, Júlia, essa situação do 928, claro que eu tenho que mostrar para vocês, porque tá no nosso código, é uma situação excepcional, né? Mas, na prática, ela é muito diferente, muito difícil de acontecer, né? Muito difícil de acontecer. Você imagina, o menor tem condição patrimonial boa, os pais não têm, né? Então, assim, não é uma coisa comum, né? Mas pode acontecer. E aí, o intuito do legislador foi justamente proteger a vítima do dano, né? Porque, imaginem, vamos tentar colocar no lugar da vítima. Você é uma vítima que sofreu um dano advindo de um menor. Você vai cobrar dos pais, representantes, os pais não têm condições econômicas, mas o menor tem. Seria justo não ressarcir simplesmente porque quem tem o dinheiro é o menor de idade? Não seria justo com a vítima, né? Então, a gente cai aqui nessa primeira diferença que nós colocamos,
que os olhos da responsabilidade civil são voltados para a vítima e não para o causador do dano, né? Mas essa situação aí, Nossa Senhora, Deus que me livre, né, gente? E Obrigada. essa arma devia ser do pai da menina, né? Ainda Sim, bem era o pai da menina e eles estavam, aparentemente, tem livre acesso e estavam não brincando, mas Sim, tendo ali um manuseio dela durante a tarde que levou nessa tragédia. nossa, pois é. Aqui a conduta do pai é... Claro que eu não acho que foi dolo, né? Acho que ninguém quis matar a menina, não é isso. Mas totalmente imprudente e negligente, totalmente, Exatamente. né? Alguém ia falar alguma coisa? Eu interrompi? Opa, ainda bem que o legislador pensou e colocou isso aí. Você imagina se não tivesse colocado? Porque tem uns meninos aí esses blogueiros aí, esses meninos tem muito menino, adolescente milionário. Assim, entendeu? Muitos. Tem muitos. Ela fica milionária. Mora em mansão e tudo. Com Dinheiro dele. certeza, né? O intuito foi exatamente esse. Foi, peraí, se o causador do dano tem condição econômica, não tem sentido nós não protegermos a vítima, né? Que está arcando com um dano. Foi bem pensado isso aí. Foi, bem pensado. E o mais legal, Geraldo, sabe o que é? É que essa situação, gente, esse artigo 928, as pessoas não conhecem ele muito, né? Eu já, várias vezes, quando eu trato desse assunto, eu sempre começo fazendo a pergunta: vocês acham que um menor pode ser simplesmente responsável por ele próprio? É raro alguém falar assim, com certeza. Normalmente sempre vem a resposta: claro que não, são os representantes que respondem, né? O 928 não é um artigo muito falado, muito divulgado, né? Então, assim, é bom para nós sabermos, principalmente quando formos fazer provas, né, gente? Prova de OAB, prova de concurso, porque falou que é uma situação excepcional, aí adora ser cobrado, né? Então, pessoal, com essas 8 diferenças, deu para ver como que o direito penal é tratado diferentemente do direito civil. E aí, para nós caminharmos ainda nesse assunto, nós vamos falar que eles são tratados de formas diferentes. Mas qual que é a influência? Vamos colocar aqui, ó, influência entre a jurisdição civil e criminal. Influência entre a jurisdição civil e a criminal. O que nós estamos tratando aqui? Um mesmo ato pode, ao mesmo tempo, repercutir na esfera criminal e na esfera civil? Com certeza, né? Vamos imaginar. Vamos pegar, Júlia, vamos pegar esse caso da menina, vamos trabalhar em cima dele. Então, sem saber muitos detalhes, vamos criar, assim, o nosso panorama. A menina morreu, menor de idade, com uma arma do pai da colega, que elas estavam manuseando de forma, né, não poderiam estar manuseando e estavam. Então, aqui existe um crime? Com certeza. Existe um homicídio que seja culposo. Tudo bem, não tem problema. Mas é um crime. E existe uma responsabilidade civil? Sim, a família dessa moça que faleceu, com certeza está suportando uma dor, um dano,
Que aí eu já não sei se vai ser um dano material ou se vai... Vamos imaginar que essa menina já trabalhasse e ajudasse na economia doméstica, né? Fora o dano moral, psicológico, que os pais dessa moça, dessa criança, né, estão arcando. Então, tem repercussão civil? Tem também. O que que nós vamos analisar? Olhem para mim, Código Civil, artigo 935. 935 do Código Civil. Determina lá. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. Então, pessoal, podem os dois processos tramitar ao mesmo tempo? Sim. Um vai tramitar na esfera civil, outro vai tramitar na esfera criminal. Cada um vai chegar a uma decisão? Sim. O que esse 935 está determinando? Que são esferas autônomas. O que ocorre na esfera criminal ocorre lá, o que ocorre na esfera civil ocorre na civil. Mas elas exercem influência uma na outra. É isso que o 935 está dizendo. Ele diz que são independentes, mas não se pode questionar mais sobre a existência do fato ou quem seja o autor, que é, lá no direito penal, a gente chama isso de autoria e materialidade. Vocês lembram disso? Quando a justiça penal, a justiça criminal, já decidiu que o fato existiu, materialidade, e já decidiu quem é o autor do fato, essas decisões prendem o juízo civil. Então, o que eu quero dizer? Vamos imaginar. Lá na justiça criminal, já está decidido que a menina morreu porque a arma do pai disparou e a atingiu. Está decidido na justiça criminal. Pode o juízo civil agora chegar e analisar dizendo que o fato não existiu? Não. Ele fica vinculado. Se na justiça criminal apurou, vamos imaginar, né? Eu não sei o caso exatamente. Vamos imaginar que ficou decidido que quem foi o responsável pelo disparo foi a amiga, a filha do pai, né? Que estava dentro de casa. Está decidido que essa foi a autora do fato. Pode lá no juízo civil o juiz decidir que quem disparou foi o pai? Não, porque já está decidido no juízo criminal. Tá? Então, o que eu quero dizer é que as instâncias são independentes, sim, mas uma exerce influência na outra, principalmente quando se trata de autoria e materialidade. Ou seja, quem é o autor e qual foi o fato. Vocês estão com quem tiver com vadimécum? Vocês estão com ele aí? Sim. Olhem para mim o Código de Processo Penal, CPP. Que aqui é interessante nós darmos uma olhada no Código de Processo Penal. Qual artigo? Artigo 64.
artigo 64 do Código de Processo Penal. Olha lá o que ele diz. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo cível contra o autor do crime e, se for o caso, contra o responsável civil. Certo? Então, olha aí o que chamamos de independência das instâncias. Onde que está, professora? Que eu não achei. Código de Processo Penal, CPP, artigo 64. 60 ou 70? 60. 64. Ah, tá. É Então, porque 74 está errado. Eu também entendi isso. Artigo tá, agora 64. Agora deu certo. Deu certo? Então, tá vendo que esse artigo 64 mostra pra gente a chamada independência das instâncias? Agora, uma interfere na outra, sem dúvida. Vamos dar uma olhadinha? Voltem para o 63 do Código de Processo Penal. O 63 diz aí, transitada em julgado a sentença condenatória, ou seja, sentença condenatória penal, né, gente? Poderão promover-lhe a execução no juízo cível para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros. Então, olhem aí, aqui nós teremos no 63 o processo de liquidação dos danos, né? Ou seja, lá na Justiça Criminal já transitou em julgado, falando que o autor é o fulano e o fato foi tal. E quanto que isso dá de ressarcimento? Vamos liquidar no juízo cível. E olhem, mais interessante ainda, o artigo 65. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido ato praticado em estado de necessidade, legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Pessoal, esse artigo 65 é muito importante porque está dizendo que o juízo penal interfere no juízo cível. Olhem, se o processo criminal tiver decidido coisa julgada, né? Ou seja, não cabe mais nenhum recurso. Se ele decidiu que foi estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, pode o juízo cível entender que essas 4 circunstâncias estão erradas? Nós temos aqui a chamada preclusão. Por quê? Porque o juízo penal já decidiu que ocorreram essas situações. Então, vamos imaginar, se comprovar que na justiça criminal a pessoa matou a outra porque ela estava em legítima defesa, lá na justiça civil, os herdeiros da vítima vão conseguir ressarcimento? Pode até conseguir, mas não tem como sairmos da legítima defesa. Por quê? Isso já está decidido no juízo penal. Ok? Agora, olhem a diferença para o 66 do processo penal. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal,
A ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido categoricamente reconhecida a inexistência material do fato. Então, pessoal, olhem só. Lá no juízo criminal, decidiu-se pela absolvição. Vamos imaginar, peguem meu exemplo. O criminoso foi absolvido porque o juiz criminal entendeu que ele estava em legítima defesa. Tudo bem. Tendo a decisão de legítima defesa, pode a vítima, seus herdeiros, proporem no juízo civil ressarcimento? Segundo o artigo 66, pode. Por quê? Só que ele vai usar a legítima. Vai ser legítima defesa. Isso não tem como fugir. Mas como a absolvição não foi por inexistência do fato, pode propor o juízo cível, pode propor o ressarcimento no cível. Agora, vamos imaginar que o juízo criminal decide que não haverá condenação porque não existiu o fato. Tem como propormos agora, na justiça civil, alguma coisa? Não, tem porque jeito. não vai ter o dano, o fato não vai ter ocorrido. Não Mas tem. propor ela pode, né? Como é que é? Propor ela pode, né? Se vai ser aceita é outro detalhe. Ah, sim. Na verdade, quando a gente fala em ação, você pode propor o que você quiser, né? A questão aqui é que vai propor, mas provavelmente o juízo cível vai fazer o quê? Extinguir sem resolução de mérito, por quê? O juízo... Aí o juiz vai fazer o juízo de admissibilidade e não vai aceitar, né? Exatamente. Porque o juízo criminal já decidiu pela inexistência material do fato. Ok? Eu não entendi muito bem essa parte, não, A pessoa conseguiu a legítima defesa. Mesmo assim, eu matei uma pessoa em legítima defesa. Mesmo assim, eu posso ser processada civilmente para apurar danos. Pode. Tá? Que é o que o 65 está dizendo. Não vai ter como o juízo cível entender outra situação. Por quê? A legítima defesa vai vinculá-lo, porque já foi decidida no criminal. Mas pode apurar danos? Pode. Agora, se o juízo criminal entender que o fato não existiu, pode o juízo cível entender diferente? Não. Aí não. Quando o juízo criminal reconhece a inexistência do fato, o juízo cível não pode entender de forma diferente. Porque aí... Mas, professor, e se o cível apresentar novas provas? Não pode. Wilson, foi você que perguntou? É o Wilson. Wilson, olha só. É o que nós estamos vendo justamente do 66. Porque, por exemplo, de repente decidiu uma coisa, mas aí fazendo uma nova perícia, descobriu-se outra coisa. Vai abrir um outro processo porque o criminal achou que não tinha prova? Exatamente. Antes de ir para o cível, você vai ter que reavaliar isso aí lá no crime. Não sei se vocês já estudaram no processo penal, que aí você vai ter que propor o que chamamos de revisão criminal. A gente não está estudando ainda o processo penal, não, só penal. Ah, tá. Existe, é como se fosse uma ação rescisória. Da mesma forma que nós temos a rescisória na instância civil, qual que é o objetivo da ação rescisória? Rescindir a sentença, a decisão. No juízo criminal, isso é chamado de revisão criminal. Qual que é o objetivo? Mostrar que aquela decisão não condiz com a realidade.
Então, Wilson, se ocorrer essa situação que você está dizendo, antes de ir para o juízo civil apresentando novas provas de que o fato existiu, você vai ter que mudar isso na justiça criminal, para a justiça criminal reavaliar a sentença, aí sim você vai levar para a justiça civil. Por quê? Teve um caso, por exemplo, que o cidadão ele matou a esposa e enterrou ela dentro de casa. Só que na época a Polícia Civil foi lá, os peritos, eles fizeram a avaliação e eles acreditaram que o cidadão tinha falado, porque ela tinha dado conotações de que estava saindo com outras pessoas. Aí ele falou assim, ela estava aí com os caras aí e tal, e depois disso ela sumiu. Aí todo mundo achou que ela sumiu com algum rapaz na área, e a civil fechou assim. Uhum. Depois que passou o prazo, acho que de 20 anos, para ele ser responsabilizado, aí ele foi lá e confessou. Sim. E aí eles reabriram o caso, mas não conseguiu puni-lo porque já tinha prescrevido o fato, né? O crime. O crime. Aí, Wilson, olha a situação. Aí é que eu fiquei pensando. Será que eles abriram o mesmo processo ou abriu outro processo? É o mesmo, tá? Tem que ser o mesmo. Não pode abrir um outro, porque E aí foi um fato novo, né? Ele foi lá e confessou. Sim. E aí... No primeiro ele falou assim, não sei dela, ela tal. Aí depois ele confessou, mostrou a ossada e tal. Não, acho que ele sumiu com a ossada também, não achou o corpo, alguma coisa assim. Só que aí o que acontece? Com certeza ele estava muito bem instruído, né? Que como já tinha passado o prazo de prescrição, ele não seria penalmente responsabilizado. Só que aí... Era réu de primário e tal, aí ele saiu iliso. Só que aí tem uma coisa. Se mudou lá no juízo criminal, porque ele confessou e o fato existiu, agora, se a família da moça quiser entrar com uma ação civil contra ele, pedindo ressarcimento, eles vão poder? Ô, Paula, nesse sentido... Aí é um outro processo, né? Outro processo na justiça civil. Civil. Não dá continuidade nisso, não. Não. Paula, mesmo se tiver em trânsito em julgado... Você diz na justiça penal? Isso, transitado em julgado. Sim. Pode haver lá na esfera civil, pode abrir um novo processo? Pode, porque, na verdade, na justiça civil, você vai estar começando um processo, né? Transitou em julgado na justiça criminal, falando que ela sumiu. Apareceu novos fatos. Quais foram? Ele confessou. Então, tem trânsito em julgado da justiça criminal. Pode mudar? Pode, através disso que eu falei para vocês. Chama revisão criminal. É um reabre para reavaliar a sentença. Por causa de novas provas. Reavalia. Deu o quê? Não, o fato existiu e ele é o autor. Mudou. Só que nesse caso ele não vai poder ser punido porque já prescreveu. Tudo bem. Só que agora, já que falou que ele é o autor e o fato existiu, a família da moça, se quiser pleitear indenização civil contra ele, vai poder, abrindo um processo novo, inicial, lá na Justiça Civil. Então, mas aí se trata de um outro pedido, né? Sim, outro pedido. Agora, do mesmo pedido, a gente continua no mesmo processo se for reavaliação, né? Do processo. Do processo, exatamente. Que aí vai desarquivar, vai colocar mais provas e vai continuar naquele mesmo processo. E vai dar uma outra decisão, mudando a decisão anterior. Com base nas novas provas. Isso aí. Só que aí, Wilson, foi o que você falou. Essa nova decisão vai condená-lo, mas vai deixar de aplicar a sanção pela prescrição. Entendi.
né? Agora, na justiça civil, a família dela vai poder pedir reparação de danos. Ô, Paulo, Agora, o dano, ele é tipo ad eterno. Ad eterno, você diz que não prescreve? Porque, por exemplo, você falou assim, se o pessoal quiser abrir um processo por causa do dano e tal, já prescreveu a responsabilidade criminal dele. Mas o dano continuou. O dano continuou, sim. Então, aí em qualquer tempo a família poderia entrar com um pedido Sim. e tal. Isso quer dizer que o dano ele continua até que alguém exerça o pedido. Não, na de verdade, reaver. também tem a prescrição dos danos, né? Também tem a Então, prescrição. nesse caso, por exemplo, passou 20 anos da morte da mulher. Wilson, já prescreveu também. Já Então, não prescreveu podia também a reparação civil. Isso que eu estou perguntando. Né? Então, é a mesma coisa aí. Pode propor a ação, mas vai deixar de aplicar pela prescrição. Pela prescrição. Né? Então, tá Ou beleza. seja, ele estava muito bem instruído, né? Tava. Por isso que ele se apresentou. Aí o delegado falou assim, olha, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Por que você resolveu, depois de tanto tempo, vir confessar, né? E tal. Aí ele falou assim, é só para vocês verem que existe o crime perfeito. Nossa! Que frieza, hein? A mulher devia ser muito ruim para ele. Ou ele muito ruim para ela. Ou seja, ele quis mostrar que o sistema é falho. E ele era simplesmente um cara, na época, né, que ele cometeu o crime, ele era um agricultor sem muita instrução nessa área. Mas o tempo foi passando, parece que ele se aplicou disso e os advogados devem ter falado para ele como funciona, ele deve ter esperado tudo para escrever e foi lá e falou para eles. Nossa, e aí tirou aquele peso da cabeça dele e mostrou que... talvez ele fez isso por uma questão de se auto-perdoar, né? Ele foi preparando isso com o tempo para poder sair liso. Vocês sabiam, gente? Eu tenho um grande amigo que é delegado. Vocês têm ideia da porcentagem de homicídios no Brasil que são solucionados? Vocês têm uma ideia? São muito poucos, porque não tem investigação assim, não. A maioria é pega em flagrante, quando acontece ou denúncia. Olhem só, apenas 8% dos homicídios do Brasil são solucionados. Imagina, gente, nós temos aí 92% que, fica por isso mesmo. Então, Wilson, assim, essa sensação desse rapaz aí, né, de crime perfeito, tem muita gente que também tem. Né? Porque a grande maioria fica sem ser solucionada, o criminoso fica com aquele sentimento de crime perfeito, com certeza. Parece que o crime compensa, né? Sheila, infelizmente, nosso país tem essa tradição, né? De que o crime compensa. Não para mim, porque eu não quero cometer nenhum crime. Sim. Mas é uma coisa assim. Mas é igual essa parte mesmo da pessoa ter que indenizar. Por exemplo, no caso, a pessoa entra na minha casa, aí eu mato ela por legítima defesa. Se a família dela quiser entrar com um processo contra mim, ela ainda pode, olha que absurdo. Pode. Civilmente pode. Nós vamos falar disso. Né? Nós vamos falar disso. É uma coisa, realmente beira, assim, o surreal, né? Mas Diga. Só um exemplo do fato ocorrido. O meu cunhado, ele é motorista do bombeiro, né? Aposentado bombeiro. Ele estava dirigindo um caminhão, inclusive até um depósito que tem lá, sabe? De areia. E aí, o cara que estava na frente, tinha um cara na moto na frente dele, e uma pessoa abriu a porta do carro, a moto bateu no carro e meu cunhado passou por cima do cara. Não. Aí, na hora, ele pegou o carro lá, estava até sem porta na hora, levou o cara, conduziu o cara para o hospital, o cara ficou alguns dias hospitalizado e veio a óbito. A família, pelo fato dele ser militar, ter umas condições bem favoráveis na cidade, entrou na justiça para querer receber alguma coisa dele. Uhum. Aí
ele falou assim que entrou lá em frente à juíza, a juíza pressionou ele. Você sabe que você matou fulano de tal, não sei o quê, que agora nós vamos estar descontando tanto por cento do seu pagamento e tal. Ele falou, não, jamais, não foi eu não, e tal, não tem culpa, porque o cara abriu a porta do carro para a moto bater e tal, eu não consegui segurar o caminhão. Aí a juíza falou assim, então você espera lá fora. Aí pressionou o cara do carro. Aí o cara do carro falou assim, não, realmente eu tenho razão, eu tenho a culpa e tal. Aí segurou essa aí, entendeu? Senão meu cunhado ia ficar pagando a vida toda lá, tirando a porcentagem do salário dele. Com certeza. Pensão vitalícia, né? E eu tenho amigos meus que pagam até hoje um salário mínimo para a família que ele tirou a vida de um companheiro, de algum. É isso mesmo, foi o que a Nilza falou assim, você mata em legítima defesa, a Sheila, né, falou, você mata em legítima defesa, ainda é obrigada a ressarcir a família. Ô, Paula. De trânsito, isso é normal, acontece direto. Hein? Direto. Diga, Rômulo. Paula, deixa eu tirar uma dúvida com você, pegando o norte lá da Ana Júlia, que tinha falado com você do caso da menina que atirou na outra. Pelo que deu para perceber, você estava fazendo a distinção entre o direito penal e o direito civil. No caso lá, mesmo ocorrendo o fato do disparo da arma de fogo ocasionar a morte da pessoa, o direito civil ele vai poder entrar na esfera pleiteando no sentido do que, se houve a morte, a indenização por morte, é isso? Pecuniária. A indenização pecuniária pela morte. Ah, sim. Né? Okay. Então, por exemplo, obrigado, tá? A morte da pessoa, aí vai depender do caso concreto, né, Rômulo? Vamos imaginar, eu não sei qual que era a idade da menina, você sabe, Júlia? 14 anos. Acho que é 14 anos. Ela falou que a menina era de menor, né? E também quem efetuou o disparo era de menor. Mas vamos colocar em outro caso que ambos fossem de maior, para ficar mais fácil. Tá. Vamos imaginar que a pessoa morta era maior de idade e tinha um trabalho, sustentava a família, a economia doméstica e tudo mais. Então, aqui, o que nós vamos apurar no juízo civil? A questão de dinheiro. O quanto de perda patrimonial que a morte daquela pessoa representa. Ela ganhava tanto, ela ajudava em tanto na economia doméstica, então a gente transforma isso em números. Isso que a justiça civil busca, né? É isso que o Geraldo está dizendo aqui, que esse caso do atropelamento, o rapaz lá do carro que abriu a porta ficou obrigado a ressarcir a família do falecido em dinheiro, porque a morte dele trouxe uma perda patrimonial para a família. Então, no juízo civil, a gente apura isso. Qual foi a perda patrimonial daquele fato, que no caso seria a morte. Deu para entender ou não, Rômulo? A sua cara não tá boa. Não, deu sim. É porque eu estou visando lá um pouquinho na frente, igual você falou. A pessoa que faleceu, ela tinha um patamar de vida, que esse patamar de vida também pode vir influenciar toda a família. Vou te dar um exemplo. Ele tinha um filho que pagava uma escola particular tanto. Eu já fui um pouquinho mais distante, por isso que eu fiquei pensando, tá bom? Sim, vamos imaginar. Eu raciocinei muito bem. Ele arcava com a educação do filho. A escola, vestuário, comida, lazer, moradia. Ele morreu, então perdeu todo esse patrimônio. Então, o causador do dano vai ficar obrigado a arcar com esse dano. Professor, diga, Will. Então, na esfera civil, da responsabilidade civil, a gente deve perseguir o dano, a sua extensão, para ver, então, qual seria a penalidade ligada ao dano, e nada mais que isso. Nada mais que isso. A responsabilidade civil tem seus olhos totalmente para o dano. Entendi. A indenização. E a responsabilidade criminal dano. É para penal e a gente não pode confundir isso. Não.
Vocês não podem confundir isso. No penal, a gente está querendo apurar todas as circunstâncias para punir o criminoso. No civil qual que é o dano? E nós vamos pensar na indenização com base nesse dano. É A isso gente está aí. falando de responsabilidade nas duas esferas, mas a responsabilidade civil é pelo dano. E a Isso. responsabilidade criminal é pelo crime. Perfeito. É isso mesmo. Mas só confirmando também, se na criminal o cara foi punido, no civil, ele que vai ter que responder pelo dano, não pode ser outra pessoa também. Correto? Depende, Rodney. Porque olha só. Ah, tá. Já depende. Por quê? É a diferença aqui, ó, que nós anotamos aí, foi a sexta diferença. Não, mentira. Foi a terceira. A terceira distinção. A penal é intransmissível, mas a cível é transmissível. Então... não, entendi. Beleza. O que acontece? Se o causador do dano morre, pode seus herdeiros ficarem obrigados a reparar? Pode. No limite da herança, mas pode. Na penal, jamais. Não, nesse caso, né? Esse, né? Vai transmitir isso aí. Nesse Cortou, O problema é esse, porque se é a gente que acontece, aí a gente é responsabilizado. Se é um bandido, aí ele não tem dinheiro, a família também não tem, aí a gente perde a pessoa e o dinheiro também. Isso aí, Sheila, é isso que acontece. Aí, no âmbito civil, acontece muito aquela frase que a gente não gosta nem de falar, nem de ouvir, mas é verdadeira. Muitas vezes a pessoa ganha, mas não leva. Né? Por que não leva? Porque não tem. Né? Eu tenho uma grande amiga que o marido dela sofreu um acidente de carro, vai fazer quase 10 anos, gente. O marido dela estava na estrada, ali perto de Monlevade, aquela estrada perigosíssima. Ele estava subindo, como se fosse, né, subindo, um caminhão descendo, e o caminhão dobrou, sabe quando ele fez tipo em L? Ele freou, parece que soltou, então o caminhão fez um L assim, ó, e arrastou ele. Acidente terrível, hoje tem praticamente 10 anos que ele está em cima de uma cama, vegetativo praticamente. E já tem ação civil em andamento, né? Que ela, como esposa, propôs, ela e os filhos. Só que o caminhoneiro, gente, ele não era empresa, ele era totalmente autônomo, um caminhão simples e tudo mais, então ele não tem patrimônio. Então, ela já ganhou tudo. Sentenças todas favoráveis, mas não consegue achar bens para ressarcir. Não tem condição. Então, é o famoso ganha, mas não leva. A prescrição da responsabilidade do dano na esfera civil são quantos anos ou depende do Não, aí do você vai olhar, Wilson, artigo 206, parágrafo 3º do Código Civil. São 3 anos. 3 anos, né? Depois você dá uma olhada lá, 206, parágrafo 3º. Ok? Pessoal, e só para a gente terminar, a última análise aí do processo penal, que é o artigo 64, parágrafo único. Nós já falamos dele, mas olhem aí o parágrafo único do 64. Intentada a ação penal, o juiz da ação civil poderá suspender o curso desta até o julgamento definitivo daquela. Então, pessoal, as duas ações podem ser impetradas ao mesmo tempo. Se tem a penal e a cível tramitando ao mesmo tempo, pode, tá, gente? Não é obrigatório.
Se o juiz civil quiser suspender a ação civil até a decisão final do penal, ele pode, tá? Justamente para não dar conflito de decisões. E aí, enquanto fica suspensa, suspende-se também a prescrição. Deu, pessoal? Até aqui alguma pergunta? Não? Então, aqui a gente termina a unidade 2, que foi essa unidade das modalidades de responsabilidade. Na unidade 3, que nós vamos começar agora a responsabilidade subjetiva. Que são aí nós vamos tratar os elementos e vamos ver cada um de forma bem detalhada. Então, na aula que vem, a gente começa já a unidade 3. E para finalizar, vamos cantar parabéns para os nossos amigos? Vamos? Ótimo, ótimo. Vamos lá, então. Mas aqui, vocês não vão nem abrir o vídeo para eles verem, gente? Cadê você, Nilza? Você sumiu aí, Nilza? A Nilza já foi embora rapidamente. Olha lá. Então vamos? 1, 2 e... Parabéns. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Rodney, Nilza, Keila. Ah lá, pessoal, a gente fica tão feliz de ver a carinha de vocês. Né? Beijo, Rômulo. Deus abençoe. Queria agradecer aí o Wilson, o José Geraldo, a Sheila. Obrigado aí a todos. Tamo junto, nós estamos tão carentes de um carinho, de um abraço, de um conchego, né, gente? É verdade. Estamos sim, né? Então, recebam o nosso carinho, os aniversariantes de hoje, viu? Que Obrigada, Deus proteja muito. Deus abençoe. Obrigada a todos, gente. Com Deus, viu? Pelo carinho. Beijo para vocês. Sheila, beijo. Dia. Obrigadão. Obrigada, Romulo. Obrigada, Wilson. Com Deus. Com Deus, gente. Boa semana. Obrigada.